Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o palestrante que trará como tema Saúde e bem-estar se promove com qualidade de vida no trabalho. O professor doutor Mário César Ferreira. Dr. Mário César Ferreira é psicólogo do trabalho, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, tem doutorado em ergonomia pela École Pratique des Hautes Études, França, tem pós-doutorado em ergonomia aplicada à qualidade de vida no trabalho pela Universidade Paris I, Sorbonne, França, e é especialista em qualidade de vida no trabalho, com diversas intervenções no contexto do serviço público brasileiro. É também autor e organizador de 12 livros no campo da relação trabalho-saúde e qualidade de vida no trabalho. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o gentil convite da Federação e agradecer ao Marcos, estender esse agradecimento a todos os membros da diretoria por essa oportunidade de estar aqui nesse tradicional evento de vocês e, de algum modo, trazer alguma contribuição para esse tema tão importante, que é o tema da saúde, saúde mental. Queria cumprimentar também todos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham online e registrar a minha satisfação de poder falar uma área do governo brasileiro, do Estado brasileiro, da maior importância, que são os profissionais que atuam no campo da segurança pública, especialmente a Polícia Federal, que goza de um prestígio na sociedade brasileira. Então, o tema da minha intervenção, está dando para ver aqui, vocês estão conseguindo ver? Está dando legal. O tema da minha intervenção nessa tarde é saúde e bem-estar se promove com qualidade de vida no trabalho. Para dar conta desse tema, eu estruturei a minha argumentação em 3 objetivos. Em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês sobre as principais fontes de bem-estar e de mal-estar no contexto das organizações, de um modo geral, sejam elas públicas ou privadas. E o que eu vou apresentar aqui é um resumo, um balanço da literatura especializada no campo chamado das ciências do trabalho e da saúde. O que dizem os estudos, as pesquisas, quais são as evidências científicas quando se relaciona bem-estar e mal-estar no contexto do trabalho das organizações. Era uma síntese muito importante para vocês. Em seguida, eu quero falar sobre qualidade de vida no trabalho e por que esse tema é absolutamente fundamental no limiar do século XXI, tanto para as organizações públicas quanto privadas. Quais são as razões que tornam a qualidade de vida no trabalho um tema absolutamente fundamental? E vou concluir a minha intervenção chamando a atenção da importância de superar uma qualidade de vida no trabalho, a sigla é essa, QVT, do tipo furor corporativo, e promover uma abordagem de qualidade de vida no trabalho, de natureza sustentável no contexto das organizações. Bom, vamos começar então pelo primeiro objetivo. E para que o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês tenha, em certa medida, uma relação mais concreta, aderente à experiência profissional de vocês, à experiência que vocês vivenciam no contexto da Polícia Federal, eu gostaria de provocá-los com essa questão que está nesse slide. Considerando essa escala abaixo, que nota você atribui hoje para a tua qualidade de vida no trabalho? Onde 1 é péssima e 10 é excelente. 1 minuto para vocês pensarem. Fazer um rápido balanço aí. Qual seria a sua nota dentro dessa régua, onde 1 é péssima e 10
excelente. Ok? Nota atribuída? Então, por favor, a partir de agora, prestem bastante atenção no conteúdo que eu vou trabalhar, para que vocês comparem, cotejem a nota que vocês estão atribuindo com os resultados de estudos e pesquisas, tanto de bem-estar quanto de mal-estar. Tá bem? Inclusive, se você mantém a sua nota, ou se você abaixa a sua nota, ou você aumenta. Bom, então vamos começar pela questão do bem-estar no trabalho. E aqui é muito importante a gente explicitar qual é o conceito de bem-estar no trabalho. Quando se fala de bem-estar no trabalho, a gente está falando de quê? Globalmente, no âmbito das organizações, o que tem sido muito mencionado é de que bem-estar é sinônimo de uma vivência de felicidade, né? E ela se expressa a partir de um conjunto de sentimentos e de humores positivos que cada trabalhador, cada servidor experiencia ao longo de uma jornada, ao longo de um tempo de trabalho. Aqui nesse slide vocês têm alguns exemplos desses sentimentos. Então, bem-estar é sinônimo de disposição, de equidade, de amizade, de confiança, de conforto, de harmonia, liberdade, prazer, respeito. A lista é bastante extensa, né? Então, esse é o nosso conceito de referência quando se fala em bem-estar no trabalho. Quais são as raízes do bem-estar no trabalho, né? Com base nesse levantamento da literatura ou nas ciências do trabalho e da saúde. O bem-estar se manifesta quando as práticas de gestão estimulam um trabalho ser fonte de prazer. Essa é uma ideia absolutamente central, estruturante da vivência de bem-estar no trabalho. Mas vocês poderiam estar se perguntando, mas professor, traduz um pouco mais o que é esse prazer, essa vivência de prazer no trabalho. E aqui a literatura vai falar de que o prazer está associado à satisfação, um sentimento de zelo, né? Poder fazer o trabalho com zelo. E hoje isso é cada vez mais difícil em função da pressão temporal, em função das novas tecnologias da informação, um sentimento de utilidade, um sentimento de reconhecimento, e a gente vai ver que ele é multidimensional, pode ser do colega, pode ser da hierarquia, pode ser da sociedade, e ausência e um certo controle de riscos que aquela atividade, aquele cargo pode proporcionar ao sujeito. Se tratando de segurança pública, né, no qual vocês se inscrevem, a questão dos riscos realmente é um fator absolutamente fundamental. Então, o bem-estar está associado ao trabalho ser fonte de prazer. Eu trouxe aqui uma fala dessas pesquisas que a gente fez, que expressa, ilustra um pouco isso. E uma participante da pesquisa diz: quando pensar no trabalho é ter prazer e satisfação, saber que pode fazer a diferença. O bem-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão possibilitam perceber o trabalho como um tempo valioso de vida. Ou seja, ele é percebido como algo que vale a pena ser vivido. Você vem, passa 6 horas, 8 horas, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, uma década, né? E esse tempo é um tempo existencial. É fundamental que ele seja percebido como um tempo que realmente vale a pena ser vivido. É, portanto, um tempo agradável e que não se evidencia uma famosa clivagem entre trabalho e casa. Como a gente vê em muitas pesquisas, trabalhadores que dizem: eu sou feliz fora do trabalho, no trabalho eu sou infeliz. Ou o contrário, me sinto muito feliz no trabalho, mas sou infeliz fora do trabalho. O cenário melhor dos mundos é ser feliz em todas as esferas da vida, né? E que, portanto, o trabalho tem que ser um contínuo, né, de prazer. Eis aqui uma fala também de uma participante que diz: qualidade de vida no trabalho é fundamental. Eu passo mais tempo aqui nessa instituição do que com a minha família.
O bem-estar se manifesta também, segundo essa revisão extensa da literatura, quando as práticas de gestão disponibilizam condições de trabalho ergonômicas. Não basta saber fazer, não basta querer fazer, é fundamental poder fazer. E poder fazer é indissociável de condições apropriadas ao exercício daquele cargo. Isso está associado, portanto, à qualidade dos recursos que são disponibilizados, o conforto e o suporte das suas diversas dimensões, material, instrumental e informacional. Né? Eis aqui também uma fala, é poder contar com um mínimo de conforto, móveis e instrumentos adequados para desempenhar tarefas com qualidade e perfeição. O bem-estar se manifesta quando as práticas de gestão propiciam relações socioprofissionais saudáveis. E aqui talvez a gente esteja em face de uma das dimensões, dos fatores que são absolutamente centrais no cotidiano e na vivência das organizações. Muitas vezes não se tem suporte, não se tem condições adequadas, mas as relações de cooperação, de solidariedade, de ajuda que se estabelece, de algum modo terminam compensando e diminuindo o custo de uma falta de condições de trabalho adequadas. E, portanto, elas são centrais. Ela é central a essa convivência. Isso, segundo a literatura, vai aparecer sobre a forma de cooperação, de solidariedade, de reconhecimento, de comunicação eficiente, tá certo? Como algo estruturante dessas vivências de bem-estar. Por isso que cuidar das relações socioprofissionais entre os colegas, entre as chefias, entre a hierarquia, é absolutamente central para a saúde mental. Se o computador não funciona, se falta o material adequado, se não tem instrumento, e se, além disso, as suas relações são conflituosas com seus colegas, o cenário é um cenário de adoecimento e muitas vezes de abandono. E, no limite, conforme a gente tem visto, até de suicídio, até de práticas que chegam a esse limite. Eis aqui uma fala: bom relacionamento com os colegas, alto astral no trabalho e, principalmente, espírito de cooperação. O bem-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão proporcionam realização profissional. Está se falando de quê, concretamente? Quando o trabalho convoca a criatividade, o desenvolvimento pessoal, o crescimento profissional, e existe um sentimento de equidade de oportunidade. E eu queria destacar aqui para vocês a importância da criatividade. Todo trabalho que não convoca a inteligência, ele tem uma vocação para ser um trabalho emburrecedor. Assim como é da natureza do corpo o movimento, se ficarmos parados, ele atrofia, do mesmo modo é o cérebro. Pensar, criar, solucionar problemas é da natureza humana, é da nossa ontologia. Então, o desenho de tarefas, a divisão do trabalho não pode induzir esses trabalhadores a um trabalho repetitivo, de ciclo curto, passado 1 ano, 2 anos, sujeito, isso aqui não tem mais nenhuma novidade, eu sei disso aqui, isso aqui para mim é uma chatice, eu já sei o que se faz. Por isso que, portanto, o modelo de gestão, as práticas gerenciais precisam cuidar disso do melhor modo possível. Eis aqui uma frase: é desenvolver atividades criativas, participar dos processos de construção dos instrumentos de trabalho, ter oportunidade de crescimento profissional e intelectual. Eis, portanto, uma síntese das principais fontes de bem-estar, segundo a literatura especializada. Né? Eu volto, portanto, com a minha régua, e já que agora vocês ouviram as fontes de bem-estar, eu dou 1 minuto para vocês pensarem na nota que vocês deram, tá certo? Se ela mantém onde está, se ela baixa ou se ela diminui.
Tem gente que dá nota muito baixa, né? E tem gente que dá nota muito alta. Ok. Feita a checagem, vamos adiante. Vamos ver agora, então, a outra face da moeda, o reverso disso. E, portanto, o conceito de mal-estar no trabalho. Se bem-estar é felicidade, mal-estar é a vivência de infelicidade, e ele também se manifesta por um conjunto de sentimentos e de humores, desta vez negativos, né? Vejam aqui alguns exemplos. Vivenciar mal-estar no trabalho é sinônimo de desconforto, de desânimo, de constrangimento, de aborrecimento, de desrespeito, de tédio, de ofensa, de indisposição, de menosprezo. É uma lista bastante extensa também, as vivências de mal-estar no trabalho, né? Vamos ver, então, o que a literatura fala sobre as raízes das vivências de mal-estar no trabalho. O mal-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão fornecem condições de trabalho precárias. E aqui aparecem a questão da insalubridade, da periculosidade, do desconforto e da inflexibilidade. Os exemplos são inúmeros, né? E a gente daria título de exemplo algo que eu ouço com uma certa recorrência, que diz: a gente vive na época da inteligência artificial, TI, o órgão dispôs lá para mim o melhor computador, mas a mesa é da década de 70 do século passado. E produz, portanto, uma contradição, né, entre o moderno e o jurássico. O jurássico, evidentemente, a mesa. É um exemplo bem simples, didático, mas que mostra essa questão que é absolutamente fundamental, né? Ou seja, eu quero trabalhar, estou motivado, sei fazer, mas a hora que eu vou executar o trabalho, me faltam as ferramentas necessárias. Eis aqui uma fala: a minha cadeira é a mais velha da secretaria, já passou por todo mundo, ninguém quer. Por isso tenho sentido dores nas costas e nos braços. O mal-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão se pautam por uma organização de trabalho produtivista. Separa concepção de execução, restringe a liberdade e a autonomia, estabelece o controle rígido, impõe tarefas repetitivas, estimula um produtivismo doentio. E aqui eu gostaria de destacar para vocês dois aspectos que são absolutamente fundamentais. Um que tem, inclusive, a ver com a ênfase que eu dei em relação à criatividade. Há um modelo clássico de gestão que separa a concepção da execução. Quando você faz essa separação, você diz assim: alguns pensam, alguns planejam, alguns elaboram e outros executam. Portanto, o que executa, a inteligência, em tese, não está sendo convocada. Isso tem um impacto muito negativo para a saúde mental, porque é da natureza humana participar da concepção da solução. Eu sei que no métier de vocês existem restrições que têm a ver com a própria segurança, né, em relação, por exemplo, à questão do sigilo. Mas essa é uma questão absolutamente fundamental, né? E aqui é preciso também chamar a atenção para algo que é muito atual, é um debate absolutamente atual, que é a polarização entre bem-estar e produtividade. E a gente tem um debate que diz: o mais importante é a produtividade. E aí vem um pessoal contra: não, o mais importante é o bem-estar. E essa é uma falsa questão. Isso é um mito. Ser produtivo é um dos modos de exercício da felicidade. Alguém que vem trabalhar, passa 6 horas, 8 horas, e vai para casa com a sensação de que nada fez, que foi um dia perdido, isso é tão adoecedor quanto a sobrecarga de trabalho. A produtividade, quando corresponde efetivamente ao perfil, aos limites e às capacidades daquele que vai executar a tarefa, ela é protetora da saúde. Ela é promotora da saúde. Portanto, produtividade e bem-estar precisam caminhar efetivamente juntas.
Eis uma fala: a rotina enfadonha me incomoda muito. Todo dia, semana, mês, fazer a mesma coisa. Quem aguenta? Diz uma participante. O mal-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão induzem as pessoas a relações conflituosas de trabalho. Prática do assédio moral e sexual, a violência psicológica, que se dá em diversos níveis, entre pares, entre hierarquia, e que assumiu uma visibilidade nos últimos 20 anos, inclusive com alguns dispositivos legais, estilo gerencial autoritário, comunicação deficiente, não acesso à chefia. Eu trabalho no setor público brasileiro, especialmente federal, há 2 décadas, e todas as vezes que eu falo com servidores, de modo geral, não raro aparece um depoimento do tipo: o diretor aqui toma posse, o presidente toma posse, mas sequer veio conversar com a gente não conhece, a gente conhece de nome. O chefe aqui, um pouco mais acima, o diretor, a gente nunca viu, nunca veio aqui. Então, esse acesso, essa comunicação, essa proximidade, ela é realmente ausente, né? Claramente ausente ou muito restrita, né? Falta de liberdade de opinião, de desarmonia, né? Ou seja, muita gente tem medo de dizer efetivamente o que pensa no ambiente de trabalho, com medo de retaliação, né? E isso termina produzindo o mal-estar no trabalho. O modo de controle de minha chefia, diz uma pesquisada, é terrível. Me sinto vigiada e controlada o tempo todo. E agora, com a tecnologia da informação, chegou no trabalho, a câmera já está dizendo que hora que você chegou, apertou a primeira tecla do computador, começa a registrar a sua performance. Ou seja, hoje tem recursos tecnológicos e instrumentos em que se pode controlar o desempenho e a performance com muito mais rigor. O mal-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão promovem falta de reconhecimento. Primeiro, em relação à própria atividade de trabalho, falta de reconhecimento dos colegas, dos pares, que muitas vezes funcionam como ímpares, né? Superiores hierárquicos, né? Falta de reconhecimento institucional, falta de reconhecimento social. A queixa que eu ouço com grande recorrência dos servidores públicos, de um modo geral, especialmente no âmbito federal, diz assim: eu acho que aquilo que eu faço é importante para a sociedade, mas eu não acho que a sociedade reconhece a minha importância. Há, portanto, um hiato, um descompasso, né, entre esses 2 níveis. E isso se manifesta dos mais diferentes modos. Querem ver algo que incomoda muito os servidores? É abrir um jornal e ler uma notícia de uma decisão institucional organizacional que foi tomada lá onde ele trabalha, naquele setor, e ele ficou sabendo pelo jornal. Isso realmente detona qualquer estado de bem-estar relacionado ao trabalho. Na hora de nomear alguém, diz uma pesquisada, eles preferem quem veio de fora. A gente que está aqui há anos fica sempre em segundo, terceiro plano. O mal-estar no trabalho se manifesta quando as práticas de gestão restringem o crescimento pessoal e profissional. Não estimula a criatividade, não incentiva os talentos, a carreira é restrita, falta de apoio das chefias e falta de oportunidades. Eu sei que no evento de vocês têm um eixo que é a questão das carreiras, né? E isso é realmente um problema no setor público, de um modo geral. A gente, em tese, vai trabalhar 30, 35 anos, com 20 anos você já chegou no teto. E depois? Isso atua na contramão da motivação do trabalho, do envolvimento, das vivências realmente de bem-estar. E isso não é só um problema de vocês, é um problema de diversas carreiras, porque, conforme comentava com os colegas, as carreiras são um mosaico no serviço público. O serviço público tem diversas carreiras, diversas situações. Servidor contratado, passou no concurso, o cargo é esse, está ganhando 8 mil nesse cargo na universidade, vai para um outro órgão, aquele mesmo cargo, mesmo enquadramento, mesmo nível de escolaridade, ganha 12 mil.
Ou seja, o mesmo patrão, tá certo? Pagando salários diferenciados para, em tese, pessoas com o mesmo cargo e trabalho igual. Reconhecimento, diz uma pesquisada, isso não existe aqui. Pouco adianta fazer um trabalho bem feito, de nada vale. E para terminar, essas fontes de mal-estar no trabalho, para aqueles que estão agora no home office, né? Ou às vezes híbrido, também nessa fase ainda inicial, há uma queixa de um home office precário que está associado ao controle rígido do trabalho na própria casa, um sentimento de desconfiança, quem está em casa não está trabalhando, indefinição do desempenho esperado, falta de autonomia, suporte deficiente, condições de trabalho, capacitação, falta de limite entre a vida pessoal, familiar e a vida profissional. Né? Isso é muito interessante, porque com o home office se inaugurou pela primeira vez nas relações de trabalho no Brasil uma situação muito inusitada. O governo federal emite uma instrução normativa que diz assim: vai trabalhar em casa, mas o computador é por sua conta, a conexão é por sua conta, a mesa é por sua conta, né? Portanto, transferiu para esse servidor responsabilidades que tradicionalmente são do empregador. Isso é estranho, porque se imagine você passa num concurso e no primeiro dia que você vai trabalhar, com uma posse, o gestor vira para você: você não trouxe o computador? Cadê a sua mesa? Então, é realmente um estranhamento que está ocorrendo. Parece que entre vocês há um pequeno segmento que faz o home office, né? A economia que o órgão está fazendo com o teletrabalho poderia ser usada para nos oferecer um suporte melhor econômico, diz uma pesquisada. Bom, volto aqui com que a gente chama tecnicamente isso uma régua psicométrica, né, que mensura a opinião. Dessa vez, vocês ouviram as fontes de mal-estar e eu queria saber, finalmente, se a nota, não precisa falar, né, mas se a nota que vocês deram já foi mudando. Mudou do início, mudou depois, ou permanece igualzinha desde a primeira vez que foi atribuída? Foi mais para baixo. Na hora que eu mostrar outro slide aqui, talvez abaixe mais ainda. Vamos ver. Tomara que não. Tomara que não. Bom, com isso, então, eu busquei dar conta do primeiro objetivo, porque, de algum modo, essa argumentação sobre fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho desenha um pouco um cenário de fundo no qual se escreve, portanto, um dos temas da minha fala, que é a qualidade de vida no trabalho. Né? Por que ela é atual, né, no início do século XXI? E aí a gente pode usar um argumento que me parece válido, que é o potente motor de busca do Google. Né? Ou seja, se a gente digitar a palavra qualidade de vida no trabalho em algumas línguas, por exemplo, na língua francesa, são 259 milhões de links que remetem à qualidade de vida no trabalho. No italiano, 121 milhões. Na língua espanhola, 562 milhões. Na língua portuguesa, 229 milhões. E na língua inglesa, nada mais, nada menos do que 6 bilhões 810 milhões de links que remetem ao tema da qualidade de vida no trabalho. Isso dá uma conta aproximada de 8 bilhões de links na internet, se digitarmos o tema da qualidade de vida no trabalho. Nos parece, portanto, uma evidência de que se trata de um tema atual da nossa época, de interesse de diferentes personagens. Mas há, fundamentalmente, 3 grandes razões de por que a qualidade de vida no trabalho ela é atual, ela é importante, ela é impostergável. Né? Se a gente fizer agora, então, uma síntese tanto da literatura científica especializada e também dos relatórios governamentais, de agências governamentais, entre elas, por exemplo, a OIT, nós vamos encontrar 3 grandes razões que colocam a qualidade de vida no trabalho como atual. Primeiro, a questão de erros, retrabalhos, meta em risco, é a produção, é o trabalho que realmente, nesse cenário de economia globalizada,
de crescimento da competitividade, que coloca a questão de melhorar a produção como um problema, né? E depois, a segunda razão, é o próprio impacto desse trabalho sobre os trabalhadores. E aqui são as doenças, são os acidentes de trabalho, são os afastamentos, são as licenças, né? É o absenteísmo. E quando há uma combinação de as coisas não vão bem na produção e não vão bem na saúde dos trabalhadores, isso termina reverberando do ponto de vista do usuário final, tá certo? Isso vai aparecer sob forma de queixas, de reclamações, de clientes, de usuários. E nós que estamos no setor público, é a cidadania que está em risco. Quanto mais o Estado estiver ausente e não cumprir com a sua missão, né, mais quem paga a conta é o contribuinte que paga imposto. Há um relatório relativamente recente da OIT, Organização Internacional do Trabalho, intitulado Estresse no Contexto de Trabalho, Desafio Coletivo, que ilustra muito bem esse cenário que se desenha em escala planetária. A OIT é um órgão muito importante ligado à ONU, mas ele é tripartite, ou seja, tem presença de empregador, de governo e de trabalhadores. Os relatórios que saem da OIT pressupõem o consenso desses três protagonistas, além de ter um quadro altamente qualificado. E nesse relatório eles mostram que o que realmente está na origem do estresse é a sobrecarga de trabalho, a pressão temporal, o assédio moral no trabalho, a discriminação, o desequilíbrio entre trabalho, vida social e familiar, a desvalorização, o despreparo gerencial. Isso tem produzido alguns impactos, né? O esgotamento físico e mental, também conhecido como síndrome de burnout, os transtornos mentais, o caso brasileiro chama atenção os casos de depressão e ansiedade como mais fortemente presentes no setor público, doenças cardiovasculares, DORT. DORT é uma sigla que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são os casos de tenossinovite, por exemplo, abuso do álcool, tabagismo, dieta pouco saudável, perda da qualidade do sono, aumento do número de acidentes, né? Então, esse é um cenário muito importante. Se tratando de um relatório da OIT, nós, no Brasil, temos uma contribuição nesse relatório. O Brasil está entre as 15 maiores economias do planeta. Nós não somos pouca coisa. E quando a gente vê o relatório e coteja com os resultados que a gente tem de pesquisa no Brasil, certamente nós temos uma contribuição importante. Mas eu gostaria aqui de destacar algo que eu acho que interessa mais de perto a vocês, quando a gente vê esse cenário um pouco geral, global, né? O que tem aparecido na literatura ainda, um pouco incipiente, quando fala de trabalho e saúde com os profissionais da segurança pública. Primeiro, é muito importante resgatar alguns traços típicos da atividade policial. Ou seja, a missão... tem uma... Ainda bem que... Obrigado. Obrigado. Missão de manutenção da tranquilidade, da paz pública e da prevenção da criminalidade. Esse é um traço fundamental da segurança pública. O foco está muito mais nos modos de manifestação da criminalidade, porque as causas do crime, elas se originam de outras instâncias, de múltiplos fatores sociais, sobre os quais não se tem governabilidade ou baixa governabilidade. Exposição a eventos potencialmente traumáticos, intervenção pública nas emergências e violação da ordem pública, permanente gestão do inesperado, do incontrolável, horas extras operacionais, extrajudiciais, trabalho noturno, violência relacionada ao trabalho. E a gente poderia também mencionar aqui de que vida e morte coabitam, né, nas vivências dos policiais. São dois fenômenos que, em certa medida, estão fortemente presentes. Faço essa revisão aqui, me utilizando no trabalho que eu tive acesso, de projeto de qualificação de mestrado na Universidade de Brasília, da Aline Araújo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho e eu fiz uma revisão muito robusta. Bom,
se os traços típicos são esses, quais são os impactos da saúde, né? E aí, tanto de policiais, bombeiros, militares e agentes penitenciários. Alta incidência de transtornos mentais relacionados ao trabalho, síndrome de burnout, que é sinônimo de esgotamento físico e mental, transtorno de estresse pós-traumático, né? Aquilo que reverbera depois daquele evento, ansiedade, depressão, abuso de álcool e casos de suicídio. E, regra geral, que é muito importante, porque há uma certa tradição em ciência do trabalho, em algumas vertentes, de achar o problema do sujeito, a responsabilidade é dele. Aquele trabalhador, aquele servidor tem problema na família, ele não sabe lidar com as finanças e tal. E, portanto, o contexto organizacional fica em segundo plano, ou em muitos casos nem aparece. E aí é fundamental entender que esses impactos, em função desses traços e do perfil gerencial que se estabelece, está associado ao contexto organizacional. É aí que moram as raízes, as causas mais profundas, tá certo, desses efeitos negativos. Então, uma cultura organizacional, os valores e as crenças, as práticas gerenciais autoritárias, uma hierarquia muito rígida, né, relações conflituosas de comando e subordinação. Esse, portanto, aí um pequeno zoom, né, um zoom in, para utilizar uma terminologia que vem da fotografia sobre o trabalho de vocês. Gostaria, portanto, de começar a concluir essa minha intervenção sobre a questão da qualidade de vida no trabalho, né? No bloco anterior eu tentei argumentar, olha, é necessário, importante, impostergável, por essas razões que enumerei aqui. Mas, para a gente pensar em qualidade de vida no trabalho, para valer e durar, que não seja modismo, que tenha, para usar a expressão que está na moda, um caráter sustentável, a gente tem que superar o que nós chamamos de práticas assistencialistas de qualidade de vida no trabalho, que estão em voga tanto nas empresas privadas quanto nos órgãos públicos, né? E como é que eles se manifestam? Essa chamada QVT assistencialista. A regra geral consiste em oferecer para os empregados, os servidores, um cardápio, um menu variado de ações do tipo dança de salão, administrando a finança pessoal, tai chi chuan, doação de sangue, coral, vigilante do peso, massagem terapêutica, yoga, feira de artesanato, reeducação alimentar. O último levantamento que nós fizemos, nós encontramos quase 200 alternativas com essa natureza, com esse viés, chamando isso de qualidade de vida no trabalho, né? E a gente vai ver que isso tem fôlego curto. Essa não é a qualidade de vida no trabalho para valer e durar, embora, como vou mencionar, ela tenha algum mérito e alguma importância. Então, olhando essas experiências, é importante a gente colocar um filtro para separar aquilo que nós chamamos de assistência de assistencialismo. Tá certo? Porque são duas noções que vêm da área do serviço social. Assistência é direito. Assistencialismo é uma prática nociva, pervertida da assistência. Então, organizações que estejam, de algum modo, tá certo, fazendo atividades do tipo palestra de reeducação alimentar, aprendendo a lidar com as finanças, né? Acompanhamento individual e orientações para atividades físicas, preparação para aposentadoria ou pós-carreira, avaliação nutricional, está numa boa direção, tá? Isso não é negativo, isso é importante, é necessário. Mas o que é essencial é que isso é acessório para a qualidade de vida no trabalho. Isso não mexe nas causas, das raízes profundas das vivências de mal-estar no trabalho. Restringir QVT a isso é praticar assistencialismo. É pensar que o trabalhador é uma variável de ajuste. E essa foi a crítica, um texto que eu escrevi em 2006, nós estamos em 2023, quando eu chamei essa prática de ofurô corporativo. E você sabe o que é ofurô? Lá 40, 50 minutos, rosas, pétalas de rosas, perfume, você sai, parece que o estresse ficou lá todo no ofurô, né?
e você sai realmente descansado, relaxado. Algo análogo ocorre quando uma organização chama um trabalhador para massagem, ou tai chi chuan ou yoga. Ele vai lá e pega o sujeito que está naquele posto de trabalho inadequado, cadeira velha, o computador não funciona, é vítima de assédio moral, e fala, vem para a massagem, vem para o tai chi chuan. Ele vai feliz. Puxa vida, saí do inferno, ainda bem que o meu óculos tem tai chi chuan. Passados 50 minutos, esse mesmo programa pega o trabalhador e volta a colocar nas condições normais de temperatura e pressão, e, portanto, todas as causas do mal-estar no trabalho se reinstalam. Né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva de fôlego curto, não tem nada de sustentável. Depois eu escrevi um capítulo, né, para falar disso de modo um pouco mais fundamentado, e virou também verbete de dicionário, no Dicionário Saúde e Segurança no Trabalho. Eu queria fechar essa crítica aqui com vocês, porque isso é muito importante para a organização na qual vocês trabalham, para a vida no trabalho, para que minha esperança é que se ultrapasse, né, essa perspectiva assistencialista, se quiser trabalhar corretamente a relação trabalho, saúde, bem-estar, no contexto do Departamento da Polícia Federal. O problema do assistencialismo, pessoal, é que visa aumentar a resistência física e mental do trabalhador. E aí conversa com uma noção que está na moda, que é a noção de resiliência. O trabalhador ideal para essa perspectiva gerencial é aquele que dobra, mas não quebra. Suporta as adversidades do dia a dia do trabalho, do cotidiano, mas não adoece, não falta o trabalho, chega no horário. Quanto mais resiliente, melhor é esse trabalhador para essa lógica gerencial. Isso faz parte dessa prática assistencialista. A outra questão é que o foco é o indivíduo. Então, a organização chega e fala, nós temos um programa de tai chi chuan, de massagem, se você não vem, é um problema seu. Então, se transfere para o indivíduo a responsabilidade pela qualidade de vida no trabalho. Significa que o contexto de trabalho, as práticas de gestão permanecem intocáveis, não se mexe nelas. Né? Essa é uma velha crítica que vem do campo da ergonomia, principalmente franco-belga. O efeito principal dessa perspectiva é o avesso do que se pretende, e isso se manifesta a curto, médio prazo. Se esperava trabalhadores motivados, gera desmotivação. Reduzir adoecimento, adoece mais. Aumento de despesa com assistência, para citar para vocês apenas esses exemplos. Essa abordagem assistencialista ela é hegemônica e ela padece de dois problemas quanto à sua natureza. Ela é compensatória dos desgastes vivenciados pelos servidores, trabalhadores, e ela é paliativa, pois não atua nas causas do mal-estar no trabalho. Eu queria, portanto, dizer a vocês que é isso que é hegemônico, que prevalece nas organizações de modo geral, sejam elas públicas ou privadas. As primeiras experiências de qualidade de vida no trabalho numa outra ótica começam apenas a aparecer. E aqui também tem uma razão que me parece muito importante explicitar a vocês, porque nem sempre ela é vista e ela é entendida claramente, que é essa distinção, essa singularidade entre o setor público e privado. Há uma tendência muito conhecida do setor público estabelecer como padrão de referência aquilo que é praticado nas empresas privadas. Lá funciona, a gente tem que fazer aqui igual. E se a gente que está no setor público não entender a diferença do que é uma organização privada e uma organização pública, a gente tende a praticar o ofurô corporativo. Eu queria aqui destacar algumas diferenças. No setor privado, a missão é o mercado. No setor público, a missão é a sociedade. No setor privado, foca no consumidor, no cliente. No setor público, é o cidadão, é o contribuinte, é o pagador de impostos. No setor privado, são os produtos, a rentabilidade, o ganho. No setor público, são os serviços, né? É a cidadania. No setor privado, o que prevalece é a competitividade. No setor público, é a cooperação. A rotatividade pessoal é um traço característico da cultura organizacional do setor privado.
no setor público, a estabilidade de pessoal, pelo menos por enquanto, permanece presente. No setor privado, são os normativos regulatórios, no setor público, são normativos de Estado. Nós temos, portanto, uma cultura organizacional bem delineada, clássica, que existe no setor privado, com seus valores, com as suas crenças, e a gente tem uma cultura organizacional, tá certo, no setor público. Vocês poderiam estar perguntando, mas escuta, não tem nada em comum entre os dois grandes campos? Certamente tem em comum. E o comum diz respeito fundamentalmente a essas três coisas. Estando no setor público ou privado, é fundamental eficiência, eficácia e efetividade. É isso, no essencial, que a gente tem que ter de comum. Quem trabalha no setor público tem que ser produtivo também, mas essa produtividade não pode ser adoecedora, não pode roubar a saúde, porque ela vai na contramão do interesse de todos, não só do adoecido, mas da própria sociedade, da instituição onde ele está lotado. Portanto, se quisermos, e se vocês quiserem fazer qualidade de vida no trabalho para valer e durar, vocês precisam trabalhar com alguns pressupostos que na nossa avaliação é fundamental. São fundamentais. Primeiro, tem que partir da percepção dos trabalhadores. Esse é um requisito essencial. Estamos no horário? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. Se vocês pegarem a Polícia Federal, né, é um órgão nacional, diversas realidades. Existem muitas polícias federais dentro da Polícia Federal. E, portanto, com características, com necessidades diferenciadas. Como que se vai fazer um programa de qualidade de vida no trabalho sem conhecer o que pensam essas pessoas nacionalmente? Isso é absolutamente fundamental. Polícia Federal de São Paulo, diferente do Acre, e assim por diante, né? Então, esse é um pressuposto absolutamente essencial e que orienta a nossa perspectiva de qualidade de vida no trabalho, aquilo que a gente tem feito nas organizações públicas. E quando o resultado das nossas pesquisas, eu trago aqui para vocês uma das perguntas, o que é qualidade de vida no trabalho, né? 41 mil servidores já responderam essa pergunta, e eles vão dizer basicamente isso. Qualidade de vida no trabalho é quando o trabalho é fonte de prazer, é um tempo valioso de vida, as condições de trabalho são adequadas, as relações socioprofissionais são saudáveis, há oportunidade de realização profissional, há reconhecimento e crescimento profissional. Estes são os fios que tecem a noção de qualidade de vida no trabalho a partir do olhar, da opinião de quem trabalha. Cadê o Tai Chi Chuan? Cadê yoga? Cadê a massagem? Eles tocam efetivamente nas questões de fundo, daquilo que está efetivamente na raiz dos problemas. É fundamental dispor de uma base conceitual sólida. Nesse sentido, é preciso explicitar o conceito de qualidade de vida no trabalho. Afinal, o que é qualidade de vida no trabalho? Nós definimos isso desde 2006, a partir de duas óticas interdependentes. Primeiro, sobre a ótica dos dirigentes e gestores, aqui nós estamos falando de gestão organizacional, isso tem que se traduzir em normas, em diretrizes e práticas que visam a promoção do bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o exercício da cidadania organizacional. Sobre a ótica daqueles que trabalham, dos servidores. E aqui são as representações que eles constroem, que nascem das vivências do dia a dia do trabalho. As premissas que orientam uma QVT sustentável, que realmente vai contribuir para a saúde e para o bem-estar, tem que operar com base nessas premissas. Primeiro, que o processo saúde e doença é intimamente articulado ao processo de trabalho. Essa é uma valiosíssima contribuição que vem da epidemiologia. Você tem um grupo de 100 trabalhadores trabalhando em condições semelhantes e adoecendo de modo semelhante, o problema não é do José, da Maria ou do João. O problema é do contexto. O nexo com o trabalho se evidencia, né? Então, vocês têm profissão semelhante, trabalhando em situação semelhante. As práticas em QVT requerem pensar diferente para agir diferentemente. A gente não muda o fazer se a gente não altera o modo de perceber o mundo. A produtividade deve ser um requisito inseparável do bem-estar e, portanto, nós devemos preconizar uma produtividade positiva, uma produtividade protetora, promotora da saúde,
conforme já argumentei. E, portanto, qualidade de vida no trabalho não tem que ser aquela caixinha dentro da organização que cuida de saúde e segurança. Tem que ser transversal, do diretor-geral a todos os escalões, a todos os cargos, né? Então, todos estão implicados. Acelerar um pouquinho. Dispor de instrumentos metodologicamente científicos e confiáveis, né? Nós temos investigado e feito intervenção com base no uso de um inventário que permite conhecer cientificamente o que pensam os participantes sobre qualidade de vida no trabalho. É uma escala do tipo Likert, né? E que vai levantar como é que as pessoas estão percebendo o contexto de trabalho, a prática de gestão, como é que elas se sentem no trabalho, né? E qual o interesse delas de permanecer naquela organização ou não, e também uma questão de monitoramento epidemiológico, se nos últimos 6 meses você se afastou do trabalho por razão de saúde pessoal. Obrigado. E aí, nós utilizamos essa cartografia psicométrica, que foi um pouco a régua que vocês viram, e ela tem um valor didático muito importante, porque ela vai permitir identificar onde naquela organização está positivo, onde está mediano e onde está negativo. Porque também tem uma tradição de pesquisa e investigação só no negativo. E a gente tem interesse em saber onde que funciona, por que está dando certo, por que aquele gestor é bem avaliado pela sua equipe, e assim por diante, né? Então, permite, portanto, desenhar ações. Tem questões abertas, na minha opinião, qualidade de vida no trabalho Quando penso no meu trabalho, no Departamento de Polícia Federal, o que me causa mais bem-estar Quando penso no meu trabalho, estou dando exemplo aqui do órgão de vocês, né? O que me causa mais mal-estar e comentários e sugestões. Essas questões abertas permitem refinar e aprofundar as questões fechadas e objetivas. Portanto, é essencial produzir diagnóstico, política e programa com base nas reais fontes de mal-estar no trabalho. Peço desculpas que eu estou com uma tosse insistente. Ou seja, a concepção e implantação tem que ter foco na prevenção do mal-estar. Muito obrigado. Tá legal. Significa atuar no âmbito das condições de trabalho, da organização do trabalho, das relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento profissional, uso da informática e práticas de gestão. QVT, portanto, tem que ser tarefa de todos, responsabilidade institucional, é vital a participação de todos, inclusive terceirizados, inclusive estagiários, e não apenas concursados, porque aquela organização funciona, entre outras razões, porque tem alguém que serve cafezinho também, não é? Nós aplicamos já essa abordagem em diversos órgãos do setor público brasileiro, no Poder Judiciário, eis aí alguns exemplos, no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público do Distrito Federal, no próprio CNPq, IPEA, IBRAM, aplicamos na Universidade de Brasília, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alguns órgãos do GDF, a DASA, única experiência no Poder Legislativo, Câmara Legislativa aqui do DF, e uma experiência numa empresa pública que é o CEPRO, né? Trago aqui para vocês o exemplo da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, em que a nossa intervenção deu origem, então, a uma política e programa publicado no Diário Oficial e um conjunto de ações que foram implementadas. Não vou ler todas, né? Mas combate à discriminação, normas de movimentação, política de motivação, de movimentação de pessoal. Temos um caso muito bem sucedido no Ministério Público do Trabalho, em que aplicamos essa perspectiva de QVT, que argumentei aqui em 2015. Observem a reguinha lá em cima, o que está em amarelo, e era exatamente os setores mais críticos do MPT, nota amarela na organização do trabalho, no reconhecimento e crescimento profissional, nas práticas de gestão. E aí, com base na política e programa, eles fizeram o dever de casa, ou seja, implementaram política, voltamos em 2018, e aquilo que estava amarelo ficou verde com base nessa régua, com uma única exceção, desgaste proveniente do trabalho, né? Então, a gente tem uma demonstração de que se trata de um enfoque produzido no contexto da universidade pública que realmente funciona. Bom, tudo que eu falei para vocês aqui está nessa
publicação de referência, esse livro que está na 3ª edição, Qualidade de Vida no Trabalho, uma abordagem centrada no olhar dos trabalhadores, e 3 publicações mostrando a aplicação em algumas organizações públicas, no próprio Ministério Público do Trabalho, no CNPq, que aplicamos 3 vezes, e agora recentemente no Poder Judiciário de Rondônia, que deu origem a uma publicação, um e-book também impressa. Eu trouxe 3 exemplares para sortear aqui entre vocês, e vocês puderem conhecer em mais detalhes. Obrigado pela atenção e pela paciência de me ouvir. Nós temos agora algumas perguntas, elas foram repassadas já ao senhor. Vamos à primeira pergunta. Infelizmente, a pessoa não colocou o nome, mas qual o papel dos gestores na prática do bem-estar e na QVT sustentável? E para que ocorra a QVT, precisa de mudanças estruturais na organização? Essa seria a primeira pergunta. Quem é o autor, por favor, se puder levar aqui na frente. Nosso diretor. Pois não. Posso dar uma olhada? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Bom, qual é o papel dos gestores? Vocês me ouvem? No bem-estar e na QVT sustentável, para que ocorra a QVT, precisa de mudanças estruturais na organização. Bom, em primeiro lugar, gestores, em regra geral, têm um papel absolutamente estratégico, fundamental, né? Porque eles se situam na estrutura organizacional com poder de decisão, óbvio, restrito à sua alçada, né? E que, portanto, em função do modo como eles conduzem a prática gerencial, ela pode ser tanto promotora de bem-estar como promotora de mal-estar no trabalho. Posto que o gestor tem um papel absolutamente fundamental, é essencial capacitar os gestores para um modelo de gestão promotor de bem-estar no trabalho. E aqui é um relativo consenso, quando se fala daquilo que estrutura uma prática de gestão no setor público, que é a ideia de que a gestão tem que ser participativa. Aí, como é que se faz isso na prática? É fácil falar. E como é que se faz? Precisa, portanto, de método, de teoria e de referência ética no modo de condução de uma gestão participativa. Uma das reclamações mais frequentes que eu tenho ouvido nas minhas andanças no setor público é servidor que diz assim: olha, aqui a nossa equipe são 15 pessoas. Sabe quantas vezes a gente se reúne aqui, periodicamente, para falar sobre o que a gente está fazendo, sobre o que está dando certo, sobre o que está dando errado? Nunca. Se tivéssemos reuniões periódicas de avaliação, para valer, muitas das coisas aqui funcionariam de modo diferente. Então, o que a gente vê com muita frequência também? Muitos servidores assumem postos de comando e de chefia, mas não têm perfil gerencial e precisam desenvolver competência para isso. Vou dar um exemplo muito banal, muito elementar, que é como é que se conduz uma reunião de trabalho. Em muitas situações, a gente constata que o chefe, o gestor, não tem método de condução da reunião. Muitas vezes, a principal decisão da reunião é que é preciso fazer uma nova reunião. Então, tem um elenco de competências e desenvolvimento de competências que é fundamental para que o gestor realmente assuma esse papel estratégico, inclusive entendendo aquela diferença entre o setor público e o setor privado. Muitos gestores acham que o modelo é o modelo que vem do setor privado, que tem o seu valor, a sua importância, mas tem uma diferença capital em relação de tudo que eu falei aqui. Precisa de mudanças estruturais na organização? Eu diria que sim, não. Essas mudanças, elas devem decorrer efetivamente, tá certo? De um conhecimento aprofundado, com rigor científico, né?
daquilo que é necessário. Como eu estou no campo da qualidade de vida no trabalho, eu posso dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, promover qualidade de vida no trabalho, o custo é baixo, quase que zero. Outras vezes não, implica em compra de material, de arrumar uma sala, ampliar, aí tem dinheiro, aí vai precisar de dinheiro, aí passa a ter um custo. Mas muitas vezes é mudar uma rotina, um procedimento, que é possibilitar uma capacitação para aqueles gestores. Isso tem um custo relativamente baixo, né, se comparado. Então, eu creio que essas mudanças estruturais, sobre essa ótica, né, elas são relativas. Talvez a mudança mais importante seja realmente de valores, mudança de cultura, mudança e a importância de entender o lugar do setor público, o papel do Estado brasileiro, né? Eu creio que quanto mais, isso eu tenho acompanhado como pessoa de fora da Polícia Federal, quanto mais a Polícia Federal foi efetivamente uma instituição do Estado brasileiro e não dos governos, maior vai ser a respeitabilidade dela perante a sociedade brasileira. Isso é absolutamente fundamental, essencial, né? E isso passa, evidentemente, por uma questão de crença, de concepção. Você vai controlando meu tempo aí. Nós temos mais 7 perguntas, só que temos no máximo mais 10 minutos para respondê-las. Então, vou por ordem de chegada, passando as perguntas. Faz 3 aí. E aqui passar, eu entrego para o nosso convidado e o professor Dr. Mário César, na medida do possível, responde por e-mail. A próxima pergunta é do senhor Carlos Jorge da Silveira Lopes Júnior. Como o palestrante entende que a divisão de cargos na Polícia Federal, com a concentração do poder de gestão em um único deles, impacta na qualidade de vida do trabalho, na instituição como um todo? Essa pergunta ficou um pouco cifrada para mim, né? Um único deles, ou seja, um único cargo, está tudo concentrado na mão do único cargo, é isso? Tá. Bom, assim, pela questão, me parece que é relativamente um problema, né? Uma dificuldade. Ou não? É porque... Desculpa, talvez eu não tenha entendido direito a questão, mas você tem diversos cargos e apenas um detém todo o poder ou concentra o poder, isso vira fonte de problemas diversos, né? De mal-estar, de desmotivação, de não reconhecimento. E isso é uma usina que fabrica adoecimento, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, mas se tivesse um pouco mais contextualizado, talvez ficaria mais fácil de poder... Está suficiente a resposta. Nós vamos ter um intervalo daqui a pouquinho. Acho que quem fez, o nosso amigo Carlos pode procurar o senhor daqui a pouquinho. A próxima pergunta e a última, para que nós possamos ir para o intervalo, é do senhor Hermínio Leite. Poderíamos afirmar que o fato da pessoa ingressar no órgão onde ele não se identifica com a profissão escolhida, possa gerar insatisfação suficiente para alimentar conflitos pessoais? Nesse sentido, deve-se considerar a ideia de que quem faz o que gosta consegue superar melhor as intempéries e que a pessoa não deve apenas procurar salários e cargos? Hermínio, ótima questão, viu? Porque ela realmente está presente numa série de pesquisa. E aí a gente tem que ter um certo cuidado. Fazer o que eu gosto é fundamental para a minha saúde, né? Isso, em tese, me mantém mais lá onde eu estou. A gente vê isso. Talvez o exemplo mais eloquente são os professores da rede pública, né? Rede pública, lá do ensino fundamental. Tal. Entra ano, sai ano, eles continuam lá ganhando mal, né, e cumprindo a função, né, assim, o que a gente tem acompanhado. Você vai conversar com eles e fala: eu adoro o trabalho, eu adoro as crianças, eu adoro fazer isso, né, por isso eu continuo aqui. Então, essa é uma premissa absolutamente fundamental. O que a gente tem no setor público, de modo geral? Tem um fenômeno, que eu acompanho já com um certo tempo, que é do concursismo.
O concursismo é exatamente você entrar numa repartição e encontrar gente concursada se preparando para um outro concurso. E você vai conversar com elas, ela vai dizer assim, esse trabalho aqui é emborrecedor, eu não tenho qualidade de vida no trabalho, isso aqui é terrível, eu quero trabalhar num órgão que eu ganhe mais, que a jornada seja de 6 horas e que seja reconhecido, um Banco Central, um TCU, Polícia Federal, né? Ou não? Sabe? Que a sociedade me veja diferente. E isso é uma grande ilusão, porque você vai, esse sujeito se esforça, passa no concurso, você encontra ele 6 anos depois, você fala, e aí, você está feliz? E agora eu ganho mais, estou fazendo uma jornada de 6 horas, o órgão aqui é... Mas o trabalho é emborrecedor. Trabalho... Então, tem uma dose de ilusão nisso, de achar que você mudando de emprego, você vai resolver todos os seus problemas. E a gente tem uma série de problemas também, por exemplo, o hiato entre o grau de escolaridade e a natureza da tarefa. O sujeito tem especialização, mestrado, doutorado, entrou na carreira pelo ensino médio e agora está batendo carimbo. E ele fala, puxa, para que você viu o meu doutorado? Para que você viu o investimento que eu fiz? Isso é um dos outros grandes problemas, tá certo? Presentes no setor público. O cuidado, Hermínio, que a gente tem que ter, para terminar a minha resposta, é de não transformar essa paixão e o prazer naquilo que se faz como uma espécie de ofurô corporativo. Já que o sujeito gosta, né? Então, a gente não vai cuidar muito das condições de trabalho, porque ele é apaixonado pelo trabalho, né? Como tem agora o workaholic, né? Os viciados em trabalho. Então, a gente transfere tudo para ele, porque ele é apaixonado pelo trabalho. E aí ele vira a variável de ajuste. E isso aí é um risco, porque também tem fôlego curto, vai acabar adoecendo, vai acabar se afastando do trabalho. Doutor Mário, nós temos ainda perguntas do nosso amigo Maranhão, lá da Paraíba, do Regis Rego, do Carlos Jorge, do Fábio Domingos, do Aquiles Macedo, Marco Aurélio, mais uma sem nome, e do Luciano Nasser, aqui com... Agradeço. Eu peço desculpa pelo erro. Eu entendo, a minha também é, meus filhos vivem dizendo. Mas eu consegui, com o nosso cerimonial, tempo para mais uma pergunta. O senhor se incomoda? Não, imagina. Por favor. A pergunta do senhor Flávio Pinheiro. Em um ambiente de assédio moral, como seria, no seu entendimento, quebrar com esse assistencialismo, com essa forma de poder e esse vício administrativo? Essa é uma pergunta absolutamente atual. Como é que ele chama? Flávio. Flávio. Pergunta absolutamente fundamental e essencial. Primeiro, é muito importante chamar a atenção que boa parte das práticas de assédio moral, da vivência de assédio moral, em função da formação que a gente tem no Brasil, um país pouco mais de 500 anos, com 350 anos de escravagismo, etc., tem uma cultura, né, que tem lastro, que tem raízes e tal. Mas há muita desinformação sobre o que é o assédio moral. E que isso induz a comportamentos. Eu trabalhei isso na Universidade de Brasília com técnicos e professores. Uma medida muito singela que a gente tomou e a gente viu uma mudança significativa foi produzir um folder, né? Não era nem cartilha, era um folder dizendo, olha, o que é assédio moral, quais são os efeitos, tal. Chamamos os principais especialistas do Brasil. Muita gente pega aquilo e lê e fala assim, puxa vida, eu não sabia que o meu comportamento era um tipo de assédio moral. Porque isso vai sendo transmitido culturalmente ao longo do tempo. Regra geral, nos ambientes que se tem assédio moral, a prática gerencial é autoritária. Não existe espaço de fala, não existe espaço de avaliação, existe espaço para o exercício do poder sobre esse tipo de método, né? Essa forma realmente de conduzir. E eu creio, um dos modos que a gente tem feito é dar visibilidade a isso. Por isso que quando a gente faz diagnóstico de qualidade de vida no trabalho, aparece lá resultado dizendo, inclusive aparece raramente, mas aparece, trabalho no setor X, meu chefe chama Y, socorro, faça alguma coisa que eu não suporto mais. E dar visibilidade é o primeiro passo para o enfrentamento dessas práticas de violência psicológica no trabalho.
Isso é um modo de controle, um modo de exercício do poder que é adoecedor, que pode estar, inclusive, na origem de casos de suicídio. Essa é uma tarefa para a gente, do ponto de vista da nossa sociedade, uma tarefa para ontem, absolutamente fundamental, se a gente quiser cuidar da saúde mental. Agradecemos as ricas palavras do professor doutor Mário César Ferreira. Repasso às mãos do senhor as perguntas que ficaram faltando. Claro, por favor. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, trazer uma contribuição, algumas reflexões, na esperança de que elas sejam úteis para vocês na continuação do evento, né, e que vocês pensem concretamente a questão do trabalho, da saúde, saúde mental e a construção de ambientes em que as pessoas possam ser realmente mais felizes, né? E não perder nunca o orgulho de ser servidor público. O que vocês fazem para o Brasil e o que têm feito para o Brasil é da maior importância. Muito obrigado.